como estudar o que é difícil para você conseguir sair dos 500 de média até os 800 de média. Vai ser uma nova série que eu tô criando aqui, mais ou menos, no meu canal, né? Cara, como sair dos 500 de média aos mais de 800 de média. Eu vou fazer vários vídeos explicando algumas coisas que eu acho que são essenciais, assim, pra gente pensar e aplicar na nossa preparação, principalmente nessa reta final do Enem, beleza? Tudo que eu falo aqui no meu canal, eu aplico na minha vida, ou eu já apliquei, e são reflexões que eu faço com muita sinceridade, beleza? Sempre, tudo. E daí aqui eu fiz uma listinha sobre como você deve estudar coisas que são difíceis de verdade, entendeu? Cara, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil, é uma matéria chata. Pô, física é o clássico, né? Todo mundo reclama de física. Não, mas, pô, eletromagnetismo é um saco, cara. Cinemática é muito ruim. É muito difícil, eu não acerto os exercícios, eu não sei fazer nada direito. Como é que eu posso estar estudando isso, cara? Como é que eu posso realmente fechar essa porta aqui, fechar essa brecha aqui da minha preparação para ela não correr minha aprovação aí? Um exemplo, né? Lógico, tem outras coisas difíceis aí. Uma coisa que era muito difícil para mim era a análise combinatória, né? Ficava sempre muito confuso ali. Enfim, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever nesse canal, beleza? E vamos aí, vamos partir pro vídeo. Meu nome é João Pedro, eu sou enfermeiro formado pela ESCS, tenho um foco aí dentro da minha graduação e da minha especialização depois que eu fui aprovado em medicina, né? Em que eu fui trabalhar em educação e um pouco aí em saúde mental. Então eu tenho esse meu projeto aqui no YouTube voltado para isso, voltado para educação, saúde mental e tudo mais. Sou estudante de medicina da ESCS também, então assim que eu me formei em enfermagem na ESCS, eu passei em medicina na ESCS, já fui trabalhando como professor. Trabalho como professor há uns 4 anos, né? Ali como monitor numa plataforma, monitor na faculdade, aulas particulares. Fui professor da Secretaria de Educação, né? E vou voltar em breve. E é isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu anotei aqui 10 coisinhas que, pô, devem ser feitas para estudar o que é difícil. 10 cuidados que você tem que ter para realmente estudar o que é difícil. A primeira coisa é você dividir aquilo que é muito difícil em partes pequenas. Entendeu? Por exemplo, quando você vai comer uma carne vermelha, uma carne, né, muito grande ali e tudo mais, o processo de digestão dela é lento se você engolir pedaços enormes, entendeu? Normal. E aí depois a pessoa fica toda com sono depois que comeu ali, depois do churrasco. Mas, se você pega aquele pedaço de carne enorme e divide em várias tiras assim, seu processo de digestão é melhor. Aumenta a superfície de contato ali com o ácido do nosso estômago e, lógico, a digestão fica melhor. Para coisas difíceis na nossa cabeça é exatamente a mesma coisa, entendeu? Você tem que saber dividir aquilo que é difícil em coisas pequenas. Não adianta você querer estudar a cinemática inteira em um dia. Não adianta. Mas se você estudar, cara, pra valer movimento uniforme hoje. Aí você estuda pra valer movimento uniformemente variado amanhã. Aí depois você estuda lançamento oblíquo. Aí depois lançamento horizontal. Depois você estuda o lançamento vertical, oblíquo, né, horizontal. Aí depois você estuda, velocidade angular. Enfim, entendeu? Vai dividindo. Ah, João, mas é nesses aí que eu tô com problema. Então divide ainda mais, entendeu? Divide ainda mais. Divide a aula em 2 partes, em 3 partes. Certifique se você entendeu todos os conceitos, entendeu? Divida aquilo que é difícil em coisas pequenas. Esse é o primeiro ponto, assim. E comece do começo também. Comece do início. Não vai querer estudar eletromagnetismo, eletrodinâmica, coisa que é muito difícil para você, de um resumo, entendeu? Se está difícil ali no resumo, significa que você não tem capacidade das coisas básicas. Então volta pro básico, entendeu? Volta pro ABCDE ali da matéria difícil, entendeu? Daquela matéria. Então toma esse cuidado, sim. Outro ponto interessante para você tomar esse cuidado aqui, dentro dos 10, é explicar em voz alta. Quando você, cara, começa a explicar em voz alta, falar, você organiza as coisas que estão na sua cabeça, entendeu? Porque se você deixa muito aqui, cara, você acaba deixando as coisas um pouco turvas, assim, entendeu? Então você explicar, falar sobre aquilo ali, conversar sobre aquilo ali, eu já falei isso em outros vídeos do canal aqui também, e eu falo para os alunos da mentoria, né, dentro ali da nossa forma de revisão, eu falo um pouco sobre isso, para você revisar meio que falando. Isso é muito importante e vale a pena você aplicar. A terceira coisa é você usar analogias, né, e exemplos. Então, por exemplo, você estudar a cinemática ali e pensar numa situação de um carro que você viveu aí, entendeu? Ah, você está estudando física, está estudando inércia, né, lei da inércia, e você lembra que quando uma pessoa freou, você estava no carro, você... entendeu? Enfim, você pensar em exemplos, assim, usar analogias, principalmente para ciências da natureza, cara, você pensar em exemplos e analogias, até mesmo na medicina. Você muitas vezes está estudando uma coisa e não entende direito, parte da anatomia ali, mas você correlaciona com alguma coisa clínica, um exemplo clínico ali, você aprende, entendeu? Você lembra, e isso é muito bom, isso é muito importante. Misturar muitas vezes a teoria e a prática, então
não ficar só na aula, também não ficar só nos exercícios, mas ir misturando. Assiste a aula, faz exercício, assiste a aula, faz exercício, entendeu? Isso, cuidado sim. Outro ponto, né? Revisar com frequência, lógico, então tá sempre revisando. Então fala assim, você dividir aquilo que é difícil em partes, é você muitas vezes ter que dividir isso ao longo dos dias. E uma coisa que eu fazia, assim, todos os meus alunos da mentoria já sabem, né, assim, da minha personalidade, que é all day, né? All day, assim, todo dia. Todo dia eu faço alguma coisa. Todo dia eu tô ali em busca de algo. Pô, se aquilo ali é muito importante pra mim, eu sei que é difícil, então todo dia eu vou estudar aquilo. Entendeu? Pra mim, isso é uma coisa sagrada, assim, entendeu? Então é algo que tem que acontecer. Você pode, muitas vezes, variar a forma como você estuda. Então, pô, se você tá assistindo muita aula, tenta ler um PDF. Ah, se você tá pegando mais resumo, pô, então eu teria que assistir uma aula. Ah, se essa aula aqui é desse professor que tem essa didática, por que você não tenta pegar outra aula aqui do YouTube? Olha o tanto de aula que tem no YouTube, entendeu? Você não precisa ficar preso a uma só coisa, não. Entendeu? Então essa foi a sexta dica, variar as fontes de estudo. Outra coisa é você muitas vezes escrever o que você aprendeu. Tem uma técnica de revisão chamada metacognição, que é você refletir sobre o seu processo de consciência ali, é você ter consciência da sua consciência. E daí ela consiste em você, por exemplo, escrever aqui um tema aqui, tipo, eletrodinâmica, ou genética, em biologia. E cara, ou aqui, né, ou no começo aqui da folha, e depois disso aqui você vai colocar tudo que você lembra. Tudo. Escrevendo mesmo. Como se você estivesse dando uma aula em um quadro, sabe? É a mesma coisa. E isso faz muita diferença pro seu cérebro, só que é muito cansativa. Mas para estudar coisas difíceis, cara, você saber esquematizar as coisas, desenhar as coisas, colocar as formas, quantas vezes forem necessárias, colocar os conceitos e tudo mais, faz muita diferença. Faz muita diferença. E a oitava dica é você realmente criar esquemas. Então, esquema é tipo um resumo gráfico, assim, que, cara, para algumas coisas que são difíceis, principalmente ali pra física, né, vale a pena você criar um esqueminha também. Então, além de você escrever, você criar um esquema, colocar setas, colocar analogias, colocar mais, menos. Isso pra biologia é muito bom, o sistema de feedback ali, o sistema endócrino, você tem que saber desenhar os esquemas, sabe? É uma coisa que eu utilizei muito na minha preparação, utilizei muito no meu primeiro ano de medicina, entendeu? Então, vale a pena você fazer isso também. Você tem que aprender a estudar nos horários certos, você vai estudar aquilo que é difícil no final do dia, quando você tá super cansado, viu um monte de coisa. Não, você vai muitas vezes pegar aquilo que é difícil, você vai tentar estudar quando você tiver com muita energia, no começo do dia ali, no meio da tarde, entendeu? Então toma esse cuidado, assim, estudar no horário certo. E, cara, você tem que treinar sob uma pressão controlada, não é pra você, eu tenho que entender tudo aqui, você não, entendeu? Não, muitas vezes não, muitas vezes, cara, eu vou entender isso aqui, agora eu vou entender essa outra parte. Agora eu vou ficar 2 horas fazendo aqui exercício sobre isso. Agora eu vou ficar 30 minutos fazendo uma revisão sobre isso, entendeu? Então você colocar uma pressão controlada, colocar ali um limite do que você precisa fazer e o que você precisa realizar. Bom, eu acho que essas são as 10 coisas mais interessantes a se fazer quando você tem que estudar algo difícil, entendeu? E se você colocar tudo isso que eu coloquei, que eu falei aqui nesse vídeo em prática, eu duvido se você não vai aprender. Eu duvido se você não vai começar a entender melhor cara, esse tema que tá sendo tão difícil pra você, entendeu? Esse vídeo ficou tão bom que eu acho que eu queria lançar ele agora. Vamos ver, né, se vai sair. Enfim, acho que vai sair no domingão mesmo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenha feito sentido esse vídeo pra vocês. Eu tô com o meu e-book, Como Trabalhar e Estudar. Nesse e-book, eu sintetizo ali a principal ideia que eu utilizei, assim, pra conseguir trabalhar, fazer uma faculdade e ainda ser aprovado em medicina, entendeu? O pessoal tá gostando bastante, assim, do e-book e tudo mais, e eu tô muito feliz porque eu tenho certeza também que se a pessoa aplica o que eu falei naquele e-book ali na vida dela, a vida dela nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Beleza? E o meu serviço de mentoria, eu tô com as vagas fechadas, né? E tudo mais, fechei as vagas aí. Mas se você tiver interesse numa lista de espera, uma oportunidade que eu puder atender alguém, e você tiver interesse nisso, é só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí alguma coisa. E tamo junto, pessoal. Valeu, até amanhã.